Já vi. Um, dois, três, quatro. Vai lá. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente pelo Facebook e depois também pela gravação que a gente vai fazer e vai colocar à disposição nas redes sociais, que a gente tem inserção aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. Eu quero me apresentar aqui. Eu sou o Carlos Maia e a gente organiza o programa denominado pelo MOC, chamado 15 Minutos. Essa programação nossa hoje está trazendo para o debate uma conversa com o nosso Requião Filho, deputado estadual pelo MDB, e a gente tem aqui também conosco o companheiro Luiz Cado, ele é representante do Coxa Comunas, e temos também aqui o Felipe Xavier. Felipe Xavier, ele é presidente do Instituto Barão do Cerro Azul e também faz parte, é integrante do nosso movimento organizado curitibano. Portanto, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui e, na sequência, a gente vai falar com o nosso convidado de hoje, Requião Filho. Então, por favor, Perucado, apresenta para nós rapidinho aí você e fala do nosso Coxa Comunas. Na sequência, a gente vai abrir o espaço para que você possa fazer uma fala muito mais ampla daí. Okay? Olá, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Luiz Cado, sou atleta profissional de MMA, também sou estudante de Direito, sou integrante aí do Coxa Comunas, uma torcida, não é uma torcida, é um movimento de torcedores do Coritiba contra o fascismo e um movimento mais voltado a torcedores progressistas da parte do Coritiba. Ok, então vamos passar a bola aqui para o nosso Felipe Xavier, por favor. Boa tarde, Maia. Boa tarde, Cado. Boa tarde, deputado Requião Filho. Pode te corrigir, né, meu amigo? Meu nome é Rafael Xavier, não Felipe Xavier. Eu sempre erro. Eu tenho o Felipe Xavier, não sei quem é esse cara, mas eu sempre penso nele quando eu vou falar com você. Deve ser algum parente distante aí, né? É o famoso, eu não sei quem é. Presido o Instituto Barão do Cerro Azul, que é uma entidade do terceiro setor que serve para pensar políticas públicas e dialogar com os movimentos sociais. E também foi envolvido no meio político e coxa branca desde criancinha. Já contei essa história para vocês. Meu avô e minha avó paterna se conheceram num baile de carnaval do Coxa. Então eu acho que eu sou nascido graças ao Curitiba Futebol Clube e carrego isso como uma gratidão ao clube, né? Já que torcer para o Coxa nos últimos anos não está tão fácil assim. É uma satisfação estar com vocês, uma satisfação poder ouvir o deputado na tarde de hoje. Ok, então, Rafael Xavier, eu quero... Cara, eu tô me batendo com esse microfone, eu tive que trocar as pressas, eu tinha um outro aqui. Então é o seguinte, olha, pessoal, eu quero falar um pouquinho, apresentar o nosso movimento organizado curitibano. Eu acho que vocês estão ouvindo, né? Eu mexi aqui, tá ouvindo? Tudo certo? Tudo certo. Então tá. Eu quero dizer o seguinte, esse movimento nosso, ele é novo, não é? Não é uma coisa que nasceu agora também há uma semana, já tem mais de alguns meses que a gente vem conversando com segmentos do Curitiba de torcedores que a gente sempre conversava e sempre tinha uma visão diferenciada do que estava posto a nível de torcidas organizadas. Então, eu fiz parte da Mancha Verde durante um certo tempo, né, na década de 90 até a década de 2010 e tal, e me afastei de torcida. Tenho ido ao estádio sempre que possível, mas a gente achou, um coletivo de torcedores, que a gente deveria organizar um movimento que pudesse resgatar, de fato, aquilo que no passado a gente teve enquanto torcida organizada, e a gente foi buscar uma torcida organizada que fosse uma coisa que a gente pudesse ir para o estádio, mas sem... Na verdade, a propaganda que sempre fez contra a torcida organizada, a mídia sempre fez, foi que ela é baderneira, que ela quebra ela gosta de brigar, ela gosta de dar porrada, ela gosta de violência e tal. Obviamente, isso faz parte de uma política de
desqualificar os movimentos sociais da qual as torcidas organizadas também fazem parte. Então, isso tudo afastou torcidas do estádio e afastou aquela ideia de torcidas organizadas. E a gente também entrou nessa situação, mas sempre presa a ideia de torcidas ainda. E a gente tentou, com um segmento de torcedores, pensou, vamos tentar reunir aquele pessoal que já participou conosco de torcidas e vamos ver o que a gente consegue fazer novamente para tentar integrar esse povo. Então, esse movimento nosso, denominado Movimento Organizado Curitibano, tenta resgatar a ideia de torcida organizada e muito inspirado no passado pelo movimento unificado curitibano, que era o chamado MUC. Para quem não conhecia ou não conhece, o MUC foi a primeira torcida do Curitiba nos anos 70, nos anos 80, durou até o final dos anos 80, que deu origem depois às torcidas tradicionais, como a Império, a Dragões, a Camisa Verde e as demais. Portanto, esse movimento de torcidas dos anos 70, e nasceu em plena ditadura militar, tinha como símbolo da sua torcida um punho fechado, um punho cerrado, que era a marca da torcida da época, que nasceu no regime militar, e era oriundo também dos movimentos sociais. Então, a gente também foi se inspirar nisso, nesse histórico do MUC, para tentar resgatar esse movimento de torcedores. Eu quero dizer que, a partir daí, então, a gente tem se envolvido, né, nesse debate de torcidas organizadas antifascistas, né, dentro do ponto de vista mais à esquerda, obviamente, né, até por ser antifascista, a gente está no campo da esquerda e tenta fazer essa sintonia com o movimento nacional de torcidas organizadas, lá de São Paulo, que nasceu em São Paulo, aliás, a partir da torcida organizada da Gaviões da Fiel, e que a gente está tentando buscar e seguir esse rumo, de organizar os torcedores para fazer esse debate pela democracia, em defesa da democracia, né, contra o fascismo e contra governos autoritários, e joga sempre nesse espectro de criminalizar as próprias torcidas organizadas e os movimentos sociais no geral. Então, a gente, no decorrer do nosso debate aqui, a gente vai falar mais sobre esse nosso movimento. Eu quero passar, então, esse nosso próximo convidado aí, o nosso próximo representante do Coxa Comunas, o Luiz Cado, para falar também do movimento dele. Por favor, Cado. Muito bem. O Coxa Comunas, quando eu cheguei, ele já existia como ideia. Eu sempre fui torcida organizada, fazia parte da Império Alviverde, ainda sou integrante da torcida, não tão ativo como antigamente, fui muitos anos ativo dentro da torcida, hoje já nem tanto, mas eu achava que faltava algo entre as torcidas, as maiores torcidas dos clubes aqui de Curitiba. Não existia nenhum tipo de ação de movimento social das torcidas nas ruas, a não ser pelo futebol, é claro. Agora, já com o nascimento do Coxa Comunas e a vinda do Somos Democracia, ao qual também faço parte, para o estado do Paraná e para a cidade de Curitiba, nós conseguimos um dia barrar uma carreata bolsonarista no Centro Cívico. Foi o nosso primeiro ato. Logo em seguida, houve atos em Curitiba antirracismo, o qual muitos dos nossos integrantes, não como torcida, mas como pessoas físicas, estavam presentes, como eu, por exemplo, que acabou tendo muita repressão policial e violência de algumas partes. Mas assim nasceu o coletivo. Um coletivo de torcedores que tem um movimento ideológico estabelecido e que nós deixamos claro que não somos uma torcida, mas e sim um movimento que estaremos nos estádios, estaremos no estádio do Curitiba, estaremos nas ruas, estaremos lutando contra o fascismo e estaremos sempre a favor da democracia, a favor do diálogo, a favor do debate, a favor da briga no campo das ideias. As torcidas organizadas em si, elas são o núcleo mais politizado das massas. O que eu quero dizer com isso é que o dia que a torcida conseguir discutir política, eu acho que nós todos que estamos dentro da torcida organizada iremos conseguir mudar o Brasil. As torcidas conseguem mover o povo. Eu acho que a esquerda, no decorrer do tempo, veio perdendo esse poder de contato com o povo, e eu acho que a torcida começa a surgir novas lideranças para que consiga trazer novamente a classe trabalhadora para mais próximos do pensamento progressista
e acaba que a gente consegue ter um diálogo melhor e acaba conseguindo pôr as nossas ideias em prática no debate público. Muito bem. Rafael Xavier, por favor, então, fala para nós do teu Instituto Barão do Cerro Azul, e o Rafael também é nosso integrante do nosso movimento organizado curitibano. Por favor, Rafael. Então, acho que não é o momento até da gente fazer propaganda do Instituto, o tema hoje é outro. O Instituto, basicamente ele é um local de encontro de movimentos sociais para debater política, né? Onde o MOC é muito bem-vindo e todas as outras associações, fundações, movimentos populares podem participar e podem debater política pública e transformar ideias no que eles entendem que pode vir a transformar a vida das pessoas. Agora eu quero falar a respeito um pouco do surgimento do MOC e dessa ideia que me parece muito interessante, porque a gente acompanha aí desde as jornadas de 2013 o enfraquecimento dos movimentos populares organizados, né? A gente sabe que os próprios sindicatos e outros movimentos que tinham uma tradição no nosso país acabaram se enfraquecendo depois das jornadas. Houve meio que uma criminalização desses movimentos tradicionais e a própria política tradicional, os partidos políticos, eles deixaram de representar a opinião das pessoas, né? Acabaram não sendo mais esse vetor de transformação da sociedade. E movimentos como esse, das torcidas organizadas, eu acho que resgatam um pouco a naturalidade da militância sem partido, da militância das pessoas que se indignam porque sofrem no dia a dia algum tipo de pressão ou porque não concordam com alguma coisa e acabam falando a respeito disso da mesma maneira que falam a respeito de futebol. Né? Eu acho que o MOC aqui pelo Curitiba, temos as outras torcidas organizadas aqui de Curitiba que também tem as suas torcidas, digamos, mais politizadas, acabaram trazendo esse sentimento da população que estava reprimido e mesmo em um momento de pandemia, com todo o cuidado, levado essa indignação para as ruas, né? Então, eu, quando fui convidado para fazer parte do grupo de vocês, eu fiquei muito satisfeito, justamente por poder entender essa demanda, né? Eu que estou no meio político aí, acabo ficando meio alienado até da realidade, porque a gente discute realmente política todo dia, mas não entende esse sentimento, muitas vezes, do cidadão que não vive isso no dia a dia. Então, eu fiquei muito satisfeito por poder participar disso e por poder, de alguma maneira, contribuir. Vocês estão de parabéns, eu só tenho a desejar que o movimento cresça. Se puderem contar com a gente está à disposição. Pois é isso aí, então, Rafael. Bom, eu vou passar agora para o nosso Requião Filho, dizer que, só lembrar isso que o nosso Cado falou ali, é o seguinte, as nossas torcidas, os nossos movimentos apareceram, de fato, foi no dia 31 de maio, quando no Centro Cívico, toda semana estavam acontecendo aquelas carreatas, que a gente chamava de carreatas da morte, pelo pessoal aí que se organizava para defender o Bolsonaro nas ruas. Todo domingo, o pessoal de verde e amarelo, ali tinha fascistas, ali tinha gente de direita, e estavam ali nas ruas todo domingo. E a gente, junto com outras torcidas, duas do Atlético Canhotos e Capiantifas, junto com o pessoal do Paraná Clube, o Gralha Marques, a gente conseguiu fazer um ato ali muito importante, que foi meio que um marco histórico para nós, enquanto torcidas organizadas, desse campo democrático à esquerda, que a gente barrou aquele pessoal ali, e a partir daquele domingo de 31 de maio, nunca mais aquele pessoal bolsonarista foi às ruas. Então, quer dizer que a gente nasceu, de fato, apareceu num dia de luta e de glória para as torcidas nossas antifascistas de esquerda aqui no Paraná. Eu quero falar, então, agora também com o nosso deputado Requião, filho do nosso grande Requião. Eu particularmente, tenho o maior carinho, maior respeito por Requião. Eu acho que é uma figura fantástica no mundo político. Esses caras aí pegaram, além de pegarem as cores nossas da bandeira e tal, pegaram palavras como mito e tal.
Mas eu tenho um cara que é um mito, que é um ícone para o pessoal da esquerda, eu não canso de falar isso para o pessoal, é o nosso Requião. Daí aí nós temos aqui o Requião Filho, quero dizer, perguntar para ele, então, iniciando, ele vai fazer a apresentação dele também, e já emendando uma pergunta para ele. Em épocas de fascismo, ou pelo menos de um Estado autoritário, com políticas excludentes e tal, onde debates moralistas imperam em todos os meios, a gente estava agora há pouco, né, Cado, no nosso grupo lá de Facebook, do WhatsApp, um debate sobre a questão de moral, moralista e tal, onde o pessoal se inflama com isso e gosta de participar. Até nós, do campo da esquerda, entramos muito nisso. E os debates econômicos e políticos ficam sempre na, né, na rabeira desse processo todo e não entram em debate. Então, a pergunta que eu faço já para o nosso Requião Filho é dizer como é que você, como parlamentar, né, sendo nosso deputado estadual aí, da Assembleia, como é que ele faz, como é que ele está fazendo o debate de políticas públicas, quando o outro lado, os moralistas e os direitistas e até setores fascistas sempre tentam enfiar a goela abaixo o debate moralista. Por favor, então, Requião Filho. Boa tarde, Maia, Cado, Xavier. Prazer estar conversando com vocês aqui. Eu vejo com bons olhos essa galera do futebol, né, das torcidas organizadas, entrando para debater política e debater ideias. Por quê? Porque a política, ela durante um tempo foi elitizada, né, dizendo que o povo não entendia, tinha que votar e ficar quieto. Depois ela foi avacalhada, elegendo palhaços, rinocerontes e afins, né? Onde a gente começa um novo ciclo democrático no Brasil e o interesse da política, então, vem sendo combatido, porque as pessoas que comandam o Brasil não querem que o povo se interesse por política. Querem justamente que as pessoas tratem a política como futebol e religião. Vocês torcem pro Coxa, eu sou atleticano, mas o Coxa tá mal, o Coxa tá uma desgraça, os jogadores vêm e vão, a mesma coisa no Atlético, e a gente continua torcendo, porque é uma paixão por um time. Isso não cabe na política. A política tem que ter ideologia, tem que ter interpretação de texto, tem que ter conversa, tem que ter convencimento. Não dá para ser apaixonado por um time na política e não questionar os posicionamentos daquele time. Eu sou do MDB. E eu questiono os posicionamentos nacionais do meu partido diariamente. Porque se fosse futebol, eu tinha que dizer, tá ótimo, vamos lá, time. Mas não é futebol. É a vida das pessoas que está em jogo. Então, quando vocês entram e começam a fazer esse debate, eu fico muito feliz, fico muito grato de ver que tem gente querendo debater a boa política. Como é que a gente faz esse debate fugir do moralismo? Porque o que a gente escuta, qualquer crítica que a gente faça é, e o PT? Lula ladrão? Lula tá preso, babaca, não é isso que a gente escuta? Existe vida inteligente além de Lula e Bolsonaro no Brasil. Então, a gente pode debater, a gente pode construir, a gente pode buscar uma ideologia. E quando a pessoa vem com esse tipo de discurso moralista, falso moralismo, a gente percebe que não há profundidade no discurso. Você está falando com um cara que está tratando política como futebol. E vai ser muito difícil você convencer ele naquele momento no argumento, porque ele vai se inflamar, vai partir para o ataque, né? Vai ser sempre uma coisa rasa, e tem um ditado que diz que você nunca deve discutir com um idiota, porque ele baixa a conversa ao nível dele e vai ganhar por experiência. Então, quando o debate cai nesse nível, você ignora, deixa o cara se acalmar, deixa o cara repensar e depois você retoma ele com argumentos, com convencimento, né? E tem que ser assim. Vamos deixar a paixão por futebol, vamos deixar a fé para a religião, né? Não precisamos de mito, precisamos sim de líderes na política. Eu agradeço demais, Maia, o carinho com o Requião Pai. Eu realmente acho que ele é um dos grandes líderes políticos do Paraná, um dos grandes líderes progressistas do Brasil. E está na hora sim da gente se organizar como sociedade, como movimentos sociais e falar, chega, está na hora da democracia passar a valer de novo no Brasil. Pois é, esses caras aí, eles chegam, é isso que tu falou, né? De colocar sempre o mal contra o bem. Não existe
não existe um meio termo, né? E sempre colocando-se como salvadores da pátria. E sempre que teve salvadores da pátria, teve um país desrespeitado, né? Seu povo foi massacrado. Eu quero falar com o Rafael Xavier, que já está ali no quadro ali. Rafael, fala um pouquinho sobre pandemia. Claro que o nosso entrevistado é o Requião Filho, mas eu queria que se fizesse. O Rafael Xavier, no nosso grupo lá do MOC, ele fala muito sobre a questão da pandemia. E o debate hoje é isso: pandemia, crise política e torcidas organizadas. Mas eu queria que se fizesse uma fala aí, Rafael, sobre esse problema da pandemia. Como é que se está vendo também os governos aí, esse descaso em relação ao Covid-19 e essa encruzilhada entre política não feita, não construída pelos governantes, e aí vem lá de cima, né, desde o governo Bolsonaro, passando pelo Ratinho até o Greca. Por favor, Rafael. Eu vejo com muita preocupação o momento que a gente vive, né, Maia? A gente faz um monitoramento de dados aí quase que diário, e a gente percebe que, tanto no nosso município quanto no nosso estado, e até no país, nos outros estados, as coisas começam a voltar no normal no momento em que a gente está atingindo o ápice da pandemia. Isso é muito preocupante. Tem mais de 1.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Nós estamos com UTIs lotadas, existem pessoas de todas as faixas etárias morrendo, e o próprio Campeonato Paranaense vai fazer final aí nos próximos dias, né? Os campeonatos voltaram, o Campeonato Brasileiro vai iniciar agora no começo de agosto. Isso a gente só no campo do futebol, a gente vê muitos estados falando em volta às aulas, e é uma preocupação que a gente tem. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu tenho meu pai e minha mãe vivos, eu tenho uma avó, 2 avós ainda vivas. A gente se preocupa com a nossa família, a gente se preocupa com a vida das pessoas. Então, o que nos entristece é que os nossos governantes de hoje estão mais preocupados com a retomada de uma pseudo retomada econômica do que com a vida dos seus cidadãos, né? Que além de cidadãos também são contribuintes e também merecem o respeito e o cuidado do Estado. Cado, por favor, fala para nós um pouquinho também como é que você está vendo o futebol e essa crise da pandemia. Pão e circo, não há planejamento. Desculpa, eu só complementar o Rafael aqui da coisa pública, Cado. O que nós estamos tendo, Maia, é pão e circo. Não há preocupação com a vida, não há um planejamento para o retorno do futebol. Não há um protocolo de segurança para as torcidas, para os jogadores, para as famílias, para os funcionários dos estádios. É assim, o pessoal está muito nervoso, está chateado com o lockdown, põe o futebol aí para eles darem uma relaxada. Então, falta planejamento por parte do governo estadual e federal. As coisas estão acontecendo muito no rompante, no de repente. E é isso que o Rafael colocou. Desculpa invadir você, Caldo, mas é porque veio esse negócio do pão e circo. Distrai as pessoas. Vamos esquecer que está morrendo gente. Bate bola e toca para frente. Desculpa, Cado, com você. Não, perfeito, Raquel. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que não era o momento do retorno do campeonato de futebol. Em nenhum estado do Brasil ainda está totalmente controlada a pandemia. Até saiu uma notícia hoje de manhã, eu queria passar essa bola para o nosso convidado, Requião Filho, que hoje de manhã o governo do estado do Paraná foi anunciado no G1 o retorno à volta às aulas no mês de setembro. E eu queria passar a bola agora para o Requião Filho para que ele falasse um pouco do que ele acha do retorno às aulas no mês de setembro, no pico da pandemia. Na verdade, não tem, Cado, nada certo. Como tudo no governo Ratinho, nada nunca é certo. É tudo eu acho, um talvez, quem sabe. Mas, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que estabelece normas e protocolos de segurança para alunos, pais, professores e funcionários. E eu não digo quando vai voltar, eu digo se voltar.
Aí agora nós temos isso aí, a pressão, tem muita gente querendo voltar às aulas. Se você perguntar para os pais, eu sou pai, eu tenho filhos de 5 anos em casa, se eu quero que volte às aulas, pelo amor de Deus, eu quero que volte às aulas, não aguento mais EAD. Se você perguntar para mim como gestor político, a gente tem que fazer um balanço. É possível voltar às aulas? É seguro voltar às aulas? Temos como segurar um aumento de doentes na pandemia que será causado pelo retorno das aulas? Então, eu acho que, mais uma vez, não está se pensando nas pessoas, está se pensando em grupos econômicos, né? E em ficar bem com um discurso fácil de Facebook. É difícil você falar, não vai abrir. É muito mais fácil falar, abre, quem quiser vai, quem não quiser não vai. Mas não é bem assim, a gente sabe que o vírus não escolhe, né? Os professores terão que voltar, as educadoras terão que voltar, os agentes terão que voltar. Existe todo um pessoal que irá retornar ao trabalho, que vai passar a utilizar o transporte público, que continua superlotado, que não tem condições, que vai para casa, que vai ver o pai, vai ver a tia, vai ver a avó. Então, é um perigo de contaminação muito sério. Teria um protocolo? Temos um protocolo de segurança? Quem volta? Os funcionários terão alguma proteção? Tem um transporte especial? Existe como? Isso não está sendo debatido. Está sendo debatido, o pessoal da escola está tendo prejuízo, os pais não querem mais pagar mensalidade, tem que voltar. Eu acho que o foco é outro. Eu tive conversando com o pessoal da ACPEI, uma associação aqui de 67 escolas em Curitiba de 0 a 6 anos, e eles estão dispostos a fazer um baita protocolo, baita testagem, escolher os funcionários que vêm, continuar com EAD, só vai para a aula as crianças testadas, os pais testados, assumindo um termo de responsabilidade. Eles estão tentando voltar a funcionar, não para dar aula, mas para prestar o serviço das crianças terem onde ficar enquanto os pais voltaram ao trabalho, porque está voltando o trabalho e não está voltando às aulas. Então, tem que se buscar um equilíbrio. Mas do jeito que o menino rato está fazendo, abre porque os caras querem ganhar dinheiro. Sem planejamento, vai ser pior, porque vai disparar o pico, vai ter outro pico lá em cima, um número enorme de pessoas infectadas, daí fecha tudo de novo e a gente fica nessa insegurança. E quem tem comércio, quem é autônomo, quem é prestador de serviço, não pode ficar nessa insegurança. Tem que ter um planejamento. Não dá para você dizer para mim que eu vou voltar a abrir minha loja essa semana e fechar ela semana que vem. Não dá para o prestador de serviço comprar o seu material, comprar o seu estoque, se preparar para produzir, investir dinheiro que ele não tem, e você dizer para ele agora, você não pode vender, não pode trabalhar, você não pode atender. Então, a falta de planejamento, a ignorância e o ano eleitoral são os maiores responsáveis pelas mortes de Covid hoje no Brasil. Esses números que passam de 1.000 por dia, é porque é ano eleitoral e nós temos políticos que literalmente têm o rei na barriga. Perfeito. Só completando, Maia, o que foi dito pelo nosso companheiro Requião Filho, a gente tem que pensar, eu acho, nos mais pobres sempre, porque o retorno às aulas vai fazer com que as crianças de classes mais baixas retornem às aulas. Não vai haver o controle, com certeza absoluta, isso digo de claro, porque o SUS, do jeito que está, controlado, com quarentena e tudo feito nas medidas possíveis que estão sendo feitas, mesmo muitas pessoas furando a quarentena, acaba que está superlotado e não consegue testar todo mundo. Muita gente está morrendo com doença respiratória e não está sendo diagnosticada. Essa conta não está batendo. Então, o número de pessoas que podem estar morrendo pelo vírus é muito maior do que o que está hoje. Então, a gente tem que ter essa preocupação em quando as pessoas mais carentes vão retornar às aulas e vão acabar trazendo. Muitas dessas crianças, foi um problema que teve na Itália, por exemplo. Foi fechado o comércio e fechado muitas coisas, porém, as escolas mantiveram-se abertas. Por quê? Porque crianças não são grupo de risco. Então, não tem problema as crianças estarem nas escolas, né? Então, mantiveram-se as escolas abertas na Itália, o que foi um problema, porque muitas dessas crianças não tinham aonde ficar, e essas crianças eram assintomáticas. Logo, quando elas não estavam nas aulas, elas estavam ou na casa dos avós, ou na casa de um amigo, ou na casa de alguém, porque os pais tinham que trabalhar ou tinham que fazer outras coisas.
e acabava que essas crianças acabaram trazendo da escola para dentro de casa o vírus, e acabou afetando pessoas de mais idade, mesmo essas pessoas estando em quarentena, acabaram tendo contato com essas crianças, e acabou que o vírus acabou se espalhando muito mais. E na Itália foi onde houve um estouro muito rápido do vírus, né? Há alguns meses atrás. Estendendo, então, aí nessa questão da pandemia, Requião Filho, quero perguntar para você, mas não está tendo, não existe aí no Paraná um conglomerado, um encontro de prefeitos ou de próprios deputados, já que o tal do Ratinho, do Ratinho não se preocupa com isso, mas não tem quem possa fazer esse movimento para integrar esse pessoal, para exigir um isolamento, lockdown, mas também que garanta o subsídio para os trabalhadores e para o próprio empresário, pequeno empresário. Existe isso? Tem essa preocupação ou não tem? O Estado está ao léu? Existe um grupo de deputados, sim, preocupado com isso, com especial com o pequeno empresário, com o microempresário. Eu mesmo peço e falo em todo lugar que o governador tinha que tomar as rédeas e, por exemplo, exigir que Copel e Sanepar baixassem a preço de custo tarifa de água e luz para indústrias, empresas e comércios e produtores, que as famílias de baixa renda tivessem água e luz subsidiada pelo Estado nesse momento, porque é necessário para a qualidade de vida e saúde pública, mas o Ratinho não faz. Tem um grupo, uma frente parlamentar inteira discutindo o combate ao Covid e as decisões que deveriam ser tomadas, os protocolos a serem tomados, somos inteiramente ignorados. Dentro da CESA, tem gente da Organização Mundial da Saúde fazendo parte de um conselho para decidir o que abre, o que fecha, como abre, como fecha. Eles fazem, estudam, apresentam e o governador faz o que quer. Então, esse é o problema. A caneta está na mão do menino mimado, menino pouco interessado no bem-estar da população e muito interessado na sua reeleição e na imagem do seu pai junto ao governo nacional para que continue recebendo poupudas verbas, né, do governo federal no seu programa de televisão e nas suas redes de rádio, televisão e jornal. Então, infelizmente, o Paraná está ao léu, na mão de um menino mimado que não tem a coragem necessária para tomar as decisões necessárias nesse momento de crise. O que é lamentável, né? Por isso. Existe uma música, só uma passagem rápida, existe uma música do Criolo Doido, em que ele diz que meninos mimados não podem reger a nação. Acho que isso explica tudo. Mas está generalizado, né? O Brasil todo está na mão de pessoas aí, de meninos mimados, né? Isso aí virou uma praga, onde desde lá de cima até... Principalmente no sul, né? Dos filhos do presidente ao Rodrigo Maia, ao Paraná, e assim estamos. Então, esse é o problema. Porque a gente tem que continuar denunciando isso. Rafael, quer falar mais alguma coisa sobre pandemia? E a gente parte para o debate sobre mais especificamente sobre torcidas aí. Não, quero só, na verdade, trazer mais um elemento aí para a discussão. Justamente essa questão das fake news, né? E a gente vê que acabam trabalhando em paralelo ao debate nacional, justamente para desvirtuar o foco do que realmente importa a relação. Houve recentemente aí o cancelamento de contas de alguns dos grandes propagadores do Brasil, mas ainda existe um grande esquema de notícias falsas que percorrem aí as nossas redes sociais, o WhatsApp, para desvirtuar o debate que precisa ser feito, né? Que é o de cuidado com as pessoas, de geração de empregos, e que a gente tem que estar atento para isso, né? Eu acho que é mais um alerta que eu deixo aqui, e também levanto a bola para os demais convidados que queiram falar um pouquinho a respeito disso, como que eles veem, principalmente esse que é um ano eleitoral, essas fake news exacerbadas em meio a uma pandemia e com eleições já em novembro. Eu acho que é um cenário meio caótico que a gente vive, e não sei se a gente vai viver novamente alguma coisa tão peculiar, né?
Rafa, o microfone do Carlos está sem som, está bloqueado. Do Maia. Aí. Agora sim. Beleza. Eu quero dizer o seguinte, Rafael, isso que tu falou aí é importante, porque a gente conversa com pessoas e eles vêm com aqueles pontos de vista mais atrasados. Geralmente é da família, a gente é amigo, porque são aquelas pessoas que a gente não debate política com esse povo. Tu pensa assim, não, é meu amigo, eu não vou falar com ele de esquerda, não vou falar sobre revolução, transformação social, porque é meu amigo, não quero perder amizade. Não vou falar com a minha família, porque também não quero perder a amizade com a minha irmã, com meu pai, sei lá. Você acaba, não. Você vai separando todo mundo. Aí tu vai falar de política só com o teu grupo, porque daí eles te ouvem e te batem nas costas e você vai se dar bem com eles sempre. Então o problema nosso, eu tenho percebido, é que a gente está falando para nós mesmos. Isso todo mundo sabe. Eu estou falando uma coisa que vocês sabem, mas a gente insiste nisso. É pregar para convertido. Então, ou a gente rompe isso aí e começa a falar para o povo de uma forma ou de outra, não sei quais canais, ou eles vão ficar informados pelo fake news. Essa é a questão. Eles recebem pelo WhatsApp, eles ouvem o pastor falando, eles ouvem o cara da farmácia, da panificadora, mas se você não trouxer o debate, esse pessoal não vai abrir a cabeça. E bastou a gente colocar uma máscara que a gente fez aí do Poxa Comunas, do MOC, na panificadora aqui, eu moro aqui na Boa Vista, no Barreirinha, aqui, Boa Vista, Barreirinha, é o cara da mecânica que diz, porra, fecha com vocês, fora Bolsonaro, é o cara da panificadora, é o cara do mercadinho, os principais comércios pequenos, ou eles fazem isso para te agradar, para você comprar e continuar comprando com eles, né? Ou eles estão dizendo, porra, tem um contraponto aí, eu não sabia que existia quem pensava assim. Então, a gente tem que começar, esse é o propósito, Requião Filho, para a gente das torcidas, é popularizar esse debate. Ou a gente começa a se impregnar com o povo novamente, ou a gente vai ficar sempre encastelando o debate, jogando lá para cima, achando que não vou descer com o debate, porque esse povo não merece, porque não vai me ouvir, o povo é idiota, ou é fascista, aquela coisa. Você tem que esperar o bolsominion destilar o ódio dele e continuar com o debate, mas trazer o debate para o popular, para o povo, para as pessoas, é mais do que necessário. Eles ganharam de nós, Maia, nessa narrativa. Eles invadiram o espaço que os progressistas perderam. Eles invadiram através das igrejas, eles invadiram através do WhatsApp, eles invadiram através das fake news, eles invadiram através de um sentimento de traição que o povo teve com o partido que estava no poder e foi acusado de corrupção e destruído pela mídia. O povo estava carente e eles entraram, abraçaram esse povo e tomaram esse espaço, que esse espaço é nosso. É inadmissível ver alguém que está lutando por ter o seu terreno regularizado, que há 35 anos mora ali, e não tem o seu terreno regularizado, defender um pensamento de direita. É inadmissível uma criança de 16 anos, na escola pública, com todas as dificuldades que ele passou na vida, para chegar vivo aos 16, usar o discurso da meritocracia, sendo que ele é o mais ferrado pela meritocracia, porque ele sai lá de trás, enquanto eu, você, o Rafael, o Cado, saímos mais adiantados, tivemos privilégios de nascer em boas famílias, de ter escolas particulares, de ter o que comer, de ter um pai e uma mãe presente. Então, esse discurso de direita, desse falso moralismo, dessa valorização da meritocracia, esse discurso não é nosso. Esse discurso não é do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo trabalhador, sofrido, perseguido, que luta diariamente, mas que foi absorvido por um falso discurso, uma falsa moral, uma falsa ética. Se a gente consegue chegar neles, a gente vence isso. Tem que entrar, sim, na torcida de futebol, na padaria, no bar, no restaurante, com a família, com todo o respeito possível e paciência possível, que muitos de nós não têm. A gente tem que criar isso. Né? Criar isso dentro da gente. Eu admito, eu sou dos caras mais impacientes que eu conheço. Mas a gente tem que criar isso e entrar no debate e retomar esse espaço que é nosso. O espaço de luta, o espaço pelo bem-estar social, o espaço por uma chance de ter uma vida melhor, do filho do pedreiro ser médico, do filho do agricultor ser advogado, ser agrônomo, ser o que ele quiser. É uma briga nossa e nós temos que retomar esse discurso, essa narrativa. Pois é. Já passo a bola para você, Cado e Rafael, só para concluir. Eu concordo com você. Tem certas criaturas aí que não tem conversa, não dá para você debater, eles são zumbis.
né? São pessoas que já estão do ponto de vista fechado, fanáticos, que não tem como conversar, obviamente. Eu quero dizer que a gente não tem que perder, nós estamos no lado certo da história. Defender a justiça social, defender a soberania do país, a democracia de um país, as cores da bandeira. Quem defende as cores da bandeira somos nós. O Cado ali está de verde e amarelo. Ele pode usar o verde e amarelo. Ele não bate continência. O presidente que ele defende não bate continência para os Estados Unidos. Então, isso é defender a soberania de um país. Os caras, quando privatizam, entregam o país, como o Guedes está fazendo, estão vendendo o país para fora, isso não é soberania, não é defender soberania. Então, nós não temos que ter vergonha disso. Tem que ir para as ruas, tem que falar com esse povo. Cado, nesse ponto de vista aí de ir para as ruas, fala um pouco, então, já que o Cado também responde, assim como eu também, nós aqui, falamos pela social-democracia, social-democracia, acho que já era, pelo Somos Democracia, né, esse movimento nacional, né, Cado, que tem feito grandes mobilizações no Brasil, lá em São Paulo especificamente, também vai para Brasília, e agora está chegando aqui em Curitiba. Cado, por favor, Somos Democracia e essa luta aí das torcidas organizadas. O Somos Democracia, ele nasceu, começou com o movimento corintiano, né, da Gaviões da Fiel. Um grupo começou a se reunir já para ser contra as passeatas bolsonaristas em São Paulo, e toda essa história começaram e tal, e foi meio ao acaso, falaram, não, a gente está aqui defendendo a democracia, e pintaram uma faixa escrito democracia e começaram a gritar Somos Democracia. Assim nasceu um movimento. Começou em São Paulo, logo aderiu a outras torcidas do Palmeiras. Na verdade, logo após o ato em São Paulo das torcidas do Corinthians, uma parte da torcida do Palmeiras se reuniu no metrô e tirou uma foto. E essa torcida é uma torcida que se alinha à extrema-direita, são nazistas e fascistas, assim, que não tem vergonha de dizer que são, né? Então, eles tiraram aquela foto e falaram, nós estamos aqui e nós vamos revidar. Logo, torcedores do Palmeiras, que são progressistas, vieram no ato também, junto com torcedores do Corinthians, o que foi uma coisa, o que mais assusta, na verdade, os políticos, alguns políticos e alguns setores da mídia, é que isso foi um movimento autônomo, que nasceu sozinho, sem apoio de nenhum partido ou sindicato ou nada. Foi somente o povo, somente as torcidas começaram a se reunir. Logo em seguida já veio torcedores do São Paulo, veio torcedores do Santos e começou a aderir. E isso foi um estopim, acabou explodindo para o resto do Brasil todo. E outras torcidas começaram a dialogar, torcidas de Brasília, torcidas do Rio de Janeiro, torcidas do Rio Grande do Sul, e em Curitiba não foi diferente. Então, é a primeira vez, cara, eu não sou um cara velho, eu tenho 27 anos, mas eu tô na torcida organizada desde os meus 14 anos de idade. Cara, então já tem alguns anos que eu tô na rua e tô na pista, velho. Cara, eu nunca, na história da minha vida inteira, e nem do que eu tenho conhecimento de que as torcidas dos maiores clubes daqui do estado do Paraná se reuniram em prol de alguma coisa. Nunca. É a primeira vez na história. E eu acho que em São Paulo é a mesma coisa, no Rio a mesma coisa, no Rio Grande do Sul a mesma coisa, em Brasília não seria diferente. Então, o que isso representa é algo incrível, porque o futebol envolve paixão, envolve emoção, e as torcidas organizadas, elas são muito discriminadas. Por quê? As torcidas organizadas são taxadas como violentas. Não se pode dizer que todos os integrantes das torcidas organizadas são violentos. Eu não sou nenhum estudioso, eu sou estudante de direito, mas eu não estudo sociologia, mas a sociologia pode explicar isso de alguma forma. O meu raciocínio. A sociedade é violenta. A gente briga no trânsito, a gente briga na fila do banco, a gente briga no transporte público por um lugar, a gente briga na fila da padaria, a gente briga com o vizinho. Então, a gente briga, existem brigas de casais, são 70 mil homicídios por ano, vidas tiradas de forma violenta.
Então você não tem como falar que aquele jovem que vai no campo e usa aquilo, que teve uma vida sofrida, que chega lá e acaba tendo, junto com outras pessoas se reunindo e tendo atos violentos, que a torcida em si é violenta. Não, a nossa sociedade é violenta. Por isso que eu digo, nós temos que politizar as torcidas. Quando as torcidas se politizarem e a grande massa, porque agora nós temos o início do movimento. Então a gente está começando. Quando a grande massa da torcida conseguir, que a gente consiga trazer essas lideranças para junto da gente, é que a gente vai conseguir mudar o Brasil e vai ter alguma coisa melhor. E lembrando, né, pessoal, que as elites não gostam do povo, e muito menos o povo organizado. A gente teve uma matéria que saiu da Globo agora esses dias, esse ato que a gente fez domingo, a Globo fez uma matéria muito interessante, muito bacana até vindo da Globo até estranhamos, porque eles têm essa ideia, não, primeiro tenta ganhar, tenta cooptar. Se não der tempo, não, primeiro tenta isolar, não, eles estão chegando, vamos tentar ganhar para nós. Se não conseguirem ganhar para eles, eles vão tentar arrebentar com a gente. Então, lá na frente, eu acho que eles vão vir com tudo ainda contra. Já vem contra as torcidas, mas não estão atacando ainda as torcidas organizadas que estão indo para as ruas para defenestrar o fascista maior lá. Mas a gente percebe que essa coisa vai pegar daqui para frente. Obviamente que a gente não está indo para as ruas com um contingente grande, até porque a pandemia não permite, e poucas pessoas a gente tem mobilizado. Domingo a gente teve um ato no passado ali na Santos Andrade, a gente reuniu ali 200 ou 300 pessoas, mantendo isolamento, com máscaras e gel e aquela coisa toda, mas foi um ato simbólico, repercutido pela imprensa, então, de uma forma positiva. Mas a gente sabe que lá na frente a tendência é eles se voltarem contra a gente, porque são movimentos de torcidas, e no meio das torcidas, a grande maioria são trabalhadores, são estudantes, são jovens periféricos e tal, e esse tipo de coisa a elite não gosta, e a imprensa, que é porta-voz dessa elite, com certeza vai combater eles lá na frente. Mas enquanto ela combate, a gente vai crescendo, vai se avolumando. Não é isso, Roberto Requião, filho? Com toda certeza. Os movimentos sociais são exaltados pela imprensa quando eles atingem e buscam o mesmo objetivo imediato dos donos do grupo. Tirar um governo do poder, difamar, destruir, desconstruir alguém que lhes incomoda. Foi assim em 2014, está sendo assim agora. No momento que eles atingem o seu objetivo, eles passam a demonizar os movimentos. Né? A luta de São Paulo de 2013 foi super exaltado pela imprensa, dizendo que não eram só 20 centavos, que era o Brasil acordando, o gigante acordou, estamos juntos. Chegaram onde eles queriam no objetivo, passaram a ser marginais, black blocs, etc. E viraram opinião pública contra os movimentos sociais organizados. Então, a gente tem que ter essa noção, que eles buscarão se usar de um movimento momentaneamente, e é por isso que os movimentos devem, na minha opinião, sempre buscar ser a favor de algo, não apenas contra, né? Porque o ser contra, se você é a favor, automaticamente você é contra. Mas se você ser apenas contra, não necessariamente todo mundo será a favor da mesma coisa. Então, quando a gente cria um movimento a favor de algo, a favor da democracia, a favor do direito, do social, é mais fácil continuar andando junto depois, quando vem essa desconstrução por parte da mídia, e a desconstrução é mais difícil quando você tem uma bandeira positiva. Então eu acho que vocês estão no caminho super certo. Eu tenho uma outra entrevista agora às 5h30, agora, nesse exato momento. Vou ter que me despedir de vocês. Agradeço demais. Vocês estão no caminho certo, Maia, Cado, Rafael, continuem, parabéns. Contem comigo para ajudar vocês, a dar o apoio necessário a vocês, e podem contar com o nosso mandato na Assembleia, cobrando posições firmes e fortes do atual governo, apesar de que não é o forte do Ratinho tomar posição. Tá bom. Uma satisfação, então, tê-lo conosco, Requião Filho, e esteja também, enquanto conosco, esteja sempre entendendo que nós estamos à disposição de vocês também lá na Assembleia, enquanto torcida organizada. Okay? Quando acabar o lockdown, quando acabar a quarentena, a pandemia, vamos tomar um café para ficar politicamente correto. Com certeza. Um abraço. Abraço, até mais. Os companheiros, a gente continua aqui, né, para finalizar.
É. Rafael? Alô, Rafael? Fala, Maia. Rafael Xavier. Eu vou ter que trocar. Não dá para mudar o teu nome para Felipe, cara? Vou entrar com a minha mãe do meu pai lá, cara. Ora, Felipe, Rafael Xavier, isso para a gente então, e já finalizando, né? Mas eu queria saber uma opinião tua, Rafael. Como é que a gente vê essa coisa de torcida organizada quando, em 2013, teve aquelas jornadas de junho, né? Quem viveu essa período aí sabe bem disso. Começaram também, teve até uma certa influência de setores de torcidas, mas era o povão geral, tal, que está vindo para as ruas. E teve aquela coisa de não levantar bandeira vermelha, baixa a bandeira, baixa a bandeira. Eu creio que não vai acontecer isso, porque os movimentos de torcida são organizados por pessoas de esquerda. Mas você vê algum risco de se dizer, não levanta a bandeira, sem partido, fora partido, e a direita tomar esse espaço nosso, ou não corre nenhum risco, não é isso? Cara, eu vou te falar o seguinte, tá, Maia? Quando começaram aquelas jornadas de 2013, embora eu entendesse a indignação das pessoas, eu me preocupou um pouco o movimento justamente por ele ser muito difuso, né? Existiam várias pautas, eles eram contra tudo isso, mas ao mesmo tempo a gente não sabia o que era tudo isso, né? E aquela questão dos centavos lá na passagem em São Paulo e a ação repressora da polícia acabou fazendo com que o estupim estourasse e aconteceu tudo o que aconteceu. Me preocupa um pouco movimentos onde não aparecem lideranças, né? Eu acho que as lideranças elas são naturais e elas não podem ser classificadas de maneira negativa. Então, a participação dos partidos políticos, sim, ela é muito saudável, desde que eles não tentem se apropriar das bandeiras populares, né? Porque a gente vive um momento, e eu sou militante partidário, eu já fui presidente de partido político, onde os partidos eles estão distantes da sociedade, e muitas vezes isso é estratégico. Eles querem ficar distantes porque eles querem manter lá o seu nicho de atuação. Eles não querem que o cidadão comum concorra a vereador, se eleja vereador e tire o mandato de alguém que tem lá 2, 3, 4, 10 mandatos de vereador em Curitiba, ou de deputado no Paraná, ou de senador a nível federal. Então, existe uma reserva de mercado dos partidos políticos e eles acabam, muitas vezes, atuando por trás de movimentos ou tentando se apropriar de movimentos para fazer com que eles cumpram aquele rito que eles acham adequado para as bandeiras que esses partidos, para aqueles atores que aqueles partidos têm como representantes. Então, eu acho que a participação dos partidos é tão importante quanto a dos sindicatos, quanto dos diretórios acadêmicos e de órgãos que são institucionalmente organizados para defender o interesse da população, né? Mas não necessariamente que os partidos sejam obrigados a puxar um ato ou estar à frente dos atos. Eles devem participar como justamente vetores de transformação social a partir das eleições. Então, a minha preocupação é justamente da apropriação de movimentos que nascem naturalmente, né? Eu acho que todos os partidos devem participar, mas eles têm que respeitar o surgimento de novos focos de liderança, né? Eu acho que o nosso desafio hoje é transformar a política para uma política melhor. A política nacional está em descrédito porque ela foi desacreditada pelos vícios que ela adquiriu ao longo do tempo, sendo como ela é. Então, eu torço por uma mudança, eu torço pelo nascimento de novos líderes e pela transformação dos partidos através da radicalização da democracia. Perfeito. Cado, sobre esse ponto de vista aí, sobre partidos e torcidas, e como é que você vê essa situação? Tem um livro que eu estava lendo agora, Como as Democracias Morrem, né, o último livro que eu li agora, e ele fala que quando você tem algum problema com a democracia,
o que você precisa é de mais democracia. Então, o que o Rafael falou foi perfeito. A gente tem que ter uma democracia radical, uma extrema democracia, para que a gente possa estar nas ruas e lutar pelos nossos direitos. Acredito que não há problema nenhum a inserção de partidos políticos, mas não, como o Rafael falou, a gente não pode deixar com que tomem a frente, porque a gente sabe que acaba sendo propaganda política, né? As pessoas acabam se interessando pelos movimentos e acabam aderindo, pensando lá na frente na eleição e só. Não, a gente tem que pensar em algo que não seja momentâneo e que que se perpetue durante muito tempo. E também não vejo problema nenhum em que integrantes dos nossos movimentos, das torcidas, tanto as torcidas do Coritiba, do Atlético ou do Paraná, que integrantes alcancem cargos políticos. Também não vejo problema nenhum nisso. E eu acho que isso só tem a agregar ao debate público. Pois é, pessoal. É porque a gente vai estar iniciando pelo MOC, por esse programa chamado 15 minutos, que não são 15 minutos, sempre é mais de 15, às vezes meia hora, o debate com os prefeituráveis, com os candidatos a prefeito de Curitiba, também os vereadores, claro, todos de origem do campo da esquerda, o pessoal ligado aí a movimentos sociais, que a gente vai querer dar voz aqui e vez no nosso espaço aí enquanto torcida. Sei que o Atlético, o pessoal das antifas lá também quer fazer isso, o pessoal do Paraná Clube, fazer com que os nossos movimentos de torcidas organizadas possam fazer que saiam lideranças aí, que possam se expressar através desses espaços nossos. E, obviamente, que eles vêm de partidos, como foi o caso do nosso Requião Filho aqui, do MDB, e a gente vai abrir espaço na sequência para todo o pessoal aí desse campo todo. Eu quero agradecer, então, Rafael, você quer fazer mais uma fala de despedida, depois o Cado, e a gente vai encerrando por aqui. Rafael, por favor. Eu quero agradecer novamente, Maia, a possibilidade de participar com vocês num debate tão rico, né? Com um ator que é muito importante na política paranaense, um deputado que tem mais de 80 mil votos, que é terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e que trouxe elementos robustos aí para enriquecer as nossas conversas que começaram informais e que agora estão ganhando relevância perante a sociedade, né? Com essas lives e esses vídeos todos que o pessoal do MOC, através da tua liderança e do Cado no Coxa Comunas, tem possibilitado para a gente. Então, eu agradeço a oportunidade e continuo à disposição de vocês. Um grande abraço e um excelente final de semana, viu? Maravilha. Cado, por favor, suas considerações finais. Bom, queria agradecer a todas e todos que se mantiveram presentes até o final da live. Queria dizer que, independente de... Bom, já disse isso uma vez, mas não custa reforçar. O Coxa Comunas ele não é a favor da volta do Campeonato Paranaense, nem tampouco é a favor da volta do Campeonato Brasileiro. Mas como o Paranaense voltou, que o glorioso, de alto de tantas glórias, o nosso Verdão se consagre campeão mais uma vez. Boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Nesse domingo já começa o primeiro jogo da final, né? O Atletiba, o primeiro jogo na Arena, e a gente vai estar com o nosso Verdão acompanhando. A gente quer agradecer a todos, dizer que o MOC, Movimento Organizado Curitibano, pretende ser um movimento amplo, democrático, para discutir política, discutir a história do Curitiba e, com certeza, fundamentalmente, defender a democracia, o direito das periferias, dos trabalhadores, dos estudantes, das mulheres, dos negros, daquele que muitas vezes não tem voz, e aqui a gente vai, dentro do que cabe a nós, abrir esse espaço para essa galera toda. Grande abraço a todos e tamo junto, galera.